Bom dia, edição diária da Cor do Dinheiro, neste caso do dia 6 de julho do ano da graça de 2022. E desculpe lá, tinha aqui a rádio ligada, já está resolvido. Hoje, como já percebeu, a emissão é feita diretamente da minha voiture, digamos assim. E antes de irmos ao programa de hoje, quero só recordar que já está disponível o Think Tank de ontem. Eu acho que vale a pena ver, nós tínhamos 3 temas. A confusão no governo, com a crise entre Pedro Nuno Santos e António Costa, o Congresso do PSD e aquela nova decisão do BCE sobre a ferramenta antifragmentação. Não chegámos ao último ponto, porque o desenvolvimento das 2 primeiras matérias foi muito intenso, muito completo, e, portanto, deixámos o terceiro ponto para outro dia. Mas vale a pena você lá ir, porque a análise que o Jorge e o Joaquim fizeram sobre o PST e o momento que vive o PST é muito interessante. E, por outro lado, a explicação também daquilo que foi a crise entre Pedro Nuno Santos e António Costa, mas não ficando por aí. Analisando aquilo que é o negócio dos aeroportos, eu acho que o Jorge Marrão ontem fez uma belíssima análise do que se passa com o transporte aéreo. Já agora, vou dizer que melhor, como lhe disse ontem, nos últimos dias não falei com a Vancy e, portanto, as análises que tenho feito não são com base naquilo que é a conversa que gostava de ter com a empresa. Em todo caso, nas próximas semanas, seguramente os aeroportos continuarão a ser um dos temas de análise aqui na Cor do Dinheiro. Antes de irmos também ao programa de hoje, quero lembrar só que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando for ao site fazer compras, ali na saída está uma coisa chamada cupom promocional. Basta escrever Camilo e tem logo um desconto de 10%. Agora sim, vamos então ao programa de hoje. Período de ordem do dia. Boris Johnson está perdido. Como você sabe, eu considero Boris Johnson um dos idiotas que dirige os países europeus neste momento. Ele não tem consistência nenhuma, é um produto de imagem, de marketing. A sua carreira política é do mais incoerente possível. É um oportunista, nomeadamente na questão do Brexit. Boris Johnson está em muito maus lençóis, devido a todos os escândalos que já aconteceram com o seu partido e com o governo nos últimos tempos. O último episódio foi uma história de mais uma demissão no Partido Conservador. E ontem o Sr. Johnson teve a belíssima, desagradável surpresa, de ver demitir-se o Ministro das Finanças, Rishi Sunak, uma pessoa com muito peso dentro do Partido Conservador, e também o Ministro da Saúde, 2 pesos pesados do governo. Bom, ele tentou remendar aquilo com mais umas nomeações, nomeadamente transferir quem estava na educação para as finanças. Uma coisa é certa. Eu estou convencido que ele tem os dias contados, e se não for uma questão de dias, é uma questão de semanas. E eu sei que a alternativa neste momento, que é outro maluco, o Sr. Starmer do Partido Trabalhista, mas isto é o que a Inglaterra tem neste momento, não é? Portanto, é um bocado semelhante, não é? Nós temos o problema em Portugal chamado António Costa, temos um tonto também ali em Espanha, Pedro Sánchez, portanto a Europa está entregue a tontos, e em alguns casos idiotas, portanto, nestas coisas o melhor sempre é devolver a palavra ao povo, e seja quem for que para lá vá, é sempre a decisão do povo, e eu acho que isso está muito próximo de acontecer em Inglaterra. Ponto seguinte. As comissões e os grupos de trabalho criados pelos governos de António Costa. A Iniciativa Liberal ontem pediu ao Governo detalhes sobre todas as comissões que já criou desde que António Costa assumiu as funções de Primeiro-Ministro. Não só as comissões e grupos de trabalho, bem como os seus custos. Ora, aqui está uma iniciativa interessante. Porquê? Porque normalmente, você quando vê em Portugal nomeação de comissões, e há-as para todos os gostos, e há para todos os feitios, normalmente nunca chegamos a saber qual é o resultado do seu trabalho. Primeiro ponto. Segundo ponto, nunca chegamos a saber o que é o seu custo. Terceiro, estou mesmo convencido que alguns casos, como por exemplo a história das comissões liquidatárias, eternizam-se, ou seja, ficam no tempo ad eternum.
Ora, este ad eternum tem um outro lado da moeda, que é quem é que paga esta marmelada toda, como você já adivinhou, é você e eu. Portanto, uma belíssima iniciativa da Iniciativa Liberal e esperemos que o Governo forneça os dados que o Parlamento, porque é o Parlamento que está a pedir, requer. Sem escrutínio, não há democracia. Ponto seguinte. O Governo admite a restrição do uso na agricultura. Como você sabe, eu sou daquelas pessoas que acham, já desde o Governo anterior, que nós temos uma tonta no Ministério da Agricultura. Ela não percebe nada daquilo. Ok? A senhora parece que nem dá pelo facto de nós vivemos com uma crise de falta de água e um problema gravíssimo na agricultura neste momento. No entanto, não há uma única resposta desta senhora. Ontem, ela fez saber, a trair num fórum qualquer, que admite restrições de uso de água na agricultura. Bom, estas coisas são muito bonitas, ditas desta maneira, mas não querem dizer nada, a menos que nós tenhamos dados concretos para depois substanciar isto. Ora, não temos. E isso, para mim, é preocupante. Bom, mais... eu não sou daqueles catastrofistas sobre algumas unidades de agrícolas aqui e ali, mas há uma coisa que nós temos neste momento que equacionar e rapidamente, que é o uso intensivo da água em certas regiões do país, nomeadamente no sudoeste alentejano. Portanto, se a senhora quer começar a pensar em restrições de água, se calhar é bom pensarmos em tudo. E já agora, porque somos um país que não preparamos nada, e eu digo isto há anos já, não antecipamos nada, convém começarmos a pensar em dessalinização a sério. Porque aquilo que está a acontecer na agricultura e em certas zonas do país não vai ser compatível com estarmos a utilizar água como estamos a utilizar, sobretudo recorrer a aquíferos e a furos e coisas do género, porque em algumas zonas nós não vamos ter água nas barragens. Portanto, este problema tem que se começar a equacionar agora. Ponto seguinte, se calhar não, vai ser como nos aeroportos, você vai ver. O petróleo está em queda. Você dirá desse lado. Epá, excelente notícia. Atenção. Be careful with what you wish for. E porquê é que eu digo isto? Porque o petróleo podia estar em queda por excesso de produção, por aumento de produção por parte dos países da OPEP, mas não. O petróleo está em queda porque problemas, houve aqui uma quebra na ligação, eu peço desculpa, não me é atribuível, mas estão-se a avolumar os receios de recessão na Europa, com particular destaque na zona euro. E, portanto, com a possibilidade de termos uma recessão, há receio de redução ou de queda do consumo. Portanto, o petróleo está a baixar por estas razões. A propósito de recessão, é uma matéria que vamos guardar ou para amanhã ou para sexta-feira. Nós voltaremos a este assunto, porque os sinais são cada vez mais evidentes. Pedro Nuno Santos, para terminar o período de ordem do dia, diz que está muito preocupado com o caos nos aeroportos, pois acho muito bem que esteja. A questão é que eu espero, com a transparência e com a frontalidade que ele tem, que venha dizer aos portugueses que isto não tem solução no curto prazo. Nós já deixámos passar o prazo para fazer uma série de coisas, nós não antecipamos problemas em Portugal, que era a conversa de há bocadinho, e é exatamente isto que está a suceder nos aeroportos. Aliás, se você quiser conhecer mais detalhes, e com mais pormenor, veja o Think Tank todo. Bom, vamos então aos assuntos principais de hoje. Então não é que o crédito à habitação continua a subir. O público deu-nos esta notícia ontem e eu fui ver e de facto os factos apontam para... Você dirá, mas qual é o problema? Eu explico-lhe. No momento em que as taxas já estão a subir, as taxas Euribor, e já subiram consideravelmente, esperava-se que houvesse um bocadinho mais de receio / cuidado por parte das pessoas. Bom, eu vou fazer aqui uma ressalva. Pode ser que isto seja o resultado de conversas e contratos e negociações que já vinham de trás. E, portanto, se materializaram agora, já depois de as taxas terem começado a subir. Não sei se é assim. Se for assim, é preciso fazer uma análise mais detalhada e mais fina mais tarde. Mas uma coisa é certa. Não fico descansado em perceber que, apesar da subida das taxas de juros, que não vai ficar de maneira nenhuma por aqui, que nós estejamos a ter crescimentos no crédito à habitação. Ou noutra coisa qualquer. Devia haver aqui
muito mais cuidado por parte de quem? Dos mutuários. Havemos de voltar a isto. Segundo ponto. Ontem houve uma reunião entre o Governo e uma parte, ou melhor, um organismo da Associação Nacional de Municípios por causa da descentralização. E eu registrei com agrado que algumas das queixas, das reivindicações dos municípios, nomeadamente na educação, escolas, nomeadamente na saúde, ainda não se sabe muito bem o quê, mas não na ação social, por exemplo, algumas destas reivindicações foram satisfeitas, pelo menos no acordo de compromisso que o Governo entregou às autarquias. Pergunta: isto resolve o problema? Ou seja, o Governo está a entregar funções às autarquias, mas não lhes está a entregar dinheiro. É este o dilema. E a pergunta é esta: estas conversas são suficientes para ultrapassar esse problema? Nós vamos chegar a uma situação em que vamos conseguir que as autarquias tenham o dinheiro justo para pagar as responsabilidades que estão a entregar? Eu não acredito. E vou-lhe dizer porquê. O Governo não tem dinheiro. Ok? Esta pressão fiscal que você vê, que sentimos todos os dias, apesar das dificuldades que o país já começa a atravessar, nomeadamente por causa da inflação, mostra exatamente isso. Portanto, espere melhorias, espere uma cedênciazinha aqui, outra ali, pode ter a certeza de uma coisa: as autarquias não vão ter aquilo que precisam para pagar o aumento das responsabilidades que neste momento ganharam. Bom, agora vamos ao assunto principal de hoje, que é o seguinte: eu não sei se viu ontem a manchete do Jornal de Negócios. Os Negócios dizia ontem, é o meu jornal, faço esta declaração de interesses, o Negócios dizia ontem que o FMI recomendou a Portugal mexer no sistema de pensões. E dizia assim: o Governo concorda. Bom, este Governo concorda é uma tontice. Não é de jornal. É o Governo dizer que concorda. E já vamos explicar porquê. Vamos lá então aos pontos fundamentais. Primeiro, o FMI diz assim: bom, vocês têm um problema. Aging, population aging, portanto, envelhecimento da população, e os valores que é preciso para pagar as pensões. Têm um problema com as pensões. Basicamente o que o FMI está a dizer. Você já ouviu isto durante a Troika, certo? E ouviu o Governo de Passos Coelho dizer na altura que tinha ainda que cortar, apesar de que ele cortou 600 milhões de euros. Foi um erro ter dito daquela maneira. Isso é outra história. Passados 7 anos, com o fim da austeridade, imagine, temos um dos elementos da Troika a dizer exatamente a mesma coisa que dizia em 2014. Primeira conclusão. Afinal, a austeridade não se foi embora. Não, mas espera aí. Estes gajos são uns sacanas. É provavelmente o que vão dizer muita gente. Desse lado, mais a malta no Governo. Não são. Eles fazem contas. E o que eles dizem é o seguinte: vocês vão ter que, das duas uma, ou alteram a fórmula de cálculo das pensões, e o que eu lhe vou dizer aqui é, se calhar um dia vão dizer mesmo, olha, aumentem a idade de reforma, que ninguém vai gostar, ou então vão dizer outra coisa que já disseram ontem. Bom, há coisas que têm que se fazer já. Por exemplo, reforma antecipada. Ora, aqueles que seguem a cor do dinheiro, nomeadamente aqui os vídeos, sabem que é matéria que eu falo há 3 ou 4 anos. Nomeadamente, quando o Sr. Dr. António Costa, para fazer o frete à Catarina Martins e ao Jerónimo de Sousa, decidiu mexer nos critérios de quem podia aceder à reforma antecipada, nomeadamente carreiras contributivas longas. Como se uma história de uma carreira contributiva longa me resolvesse o problema da pessoa reformar-se aos 60 anos ou aos 55, como quer muita gente, e depois viver até aos 80. Não resolve, percebe? Portanto, isto é um problema. O que o FMI está a dizer é: vocês vão ter que mexer aí. Opa, que chatice. Bom, mas mais. Olhe, como tem um problema de financiamento, há mais umas coisas que é melhor pensarem. Que é, as reformas mais altas têm que levar um shaving, um corte de barba. Ok? Bom, e você dirá, é injusto. Pois é, porque as pessoas hoje em dia fazem contribuições malucas para ter essas pensões.
Então o que é que devia acontecer aqui? O Governo devia começar a pensar já, mas não vai pensar, digo-lhe já, não vai pensar. Bom, é melhor, nestas pessoas que contribuem muito e que, portanto, teriam uma pensão muito elevada, baixar a contribuição. Para quê? Para as pessoas pegarem nesse dinheiro e irem colocar em pensões privadas, não é? Porque têm esse direito. Mas eu vou apostar consigo uma coisa. Se esta história de cortar as pensões mais elevadas se mantiver, você não vai ter corte nas contribuições. Socialismo. Bom. Mas agora acaba o que é mais grave. É como o próprio FMI diz, aliás, e há um gráfico que eu ainda ontem mostrei na CMTV, que está no relatório do Orçamento do Estado deste ano, que mostra que a partir de 2030, mais coisa menos coisa, vamos ter um déficit. Porquê? Porque as receitas vão ser inferiores às despesas. É isto que está aqui ao fundo. Bom, agora diga-me uma coisa. Você que está desse lado, não tinha ouvido falar sobre isto, pois não? Bom, sabe desde quando é que o Governo anda a conversar sobre isto com o FMI? Desde o ano passado. E a notícia sai agora. Pergunta. Você, durante o período eleitoral, foi informado de que o Governo estava a negociar com o FMI uma reforma das pensões? Não foi. Bom, neste aspecto, o Passos Coelho dá 10-0 na honestidade perante os eleitores. Porque teve o cuidado de dizer, antes das eleições de 2015, que ia ter que se mexer nas pensões. António Costa e o seu governo são desonestos. Começaram a negociar isto e a conversar sobre isto desde antes das eleições e não disseram isto aos portugueses. A segunda conclusão que eu vou tirar aqui é a seguinte. O Jornal de Negócios, isto está explícito na notícia de ontem, falou com o Governo sobre esta questão e perguntou, então o que é que estão a fazer? Resposta, não apareceu. Chama-se isto transparência socialista, certo? Pronto. Ponto seguinte. Há uma certeza que você pode ter em matéria de pensões. E eu vou-lhe avançar aqui já, e tenho pena de lhe dizer isto, das duas uma. Ou o Governo vai buscar mais receita, ou então vai ter que cortar nas pensões. Como António Costa não corta nada, a péssima notícia que lhe vou dar é você vai pagar mais impostos para sustentar o atual sistema de pensões. Singelo conta dobrado, assinado aqui por Camilo Lourenço. Ok? A conversa da senhora Ministra do Trabalho, que já nomearam uma comissão para estudar o financiamento da Segurança Social, não quer dizer mais nada do que eu lhe vou dizer agora. Você vai pagar mais pelas pensões. Ok? Limpinho. Isto é tão certo quanto a morte. Aposto consigo. Ok? Bom. Vamos para mais uma história, não vamos ter tempo para mais nada hoje, que eu fiquei de falar ontem. Que foi o público ter noticiado que o Banco de Fomento ia conceder para a recapitalização de uma empresa do Mário Ferreira, da Ouro Azul, um empréstimo de 44 milhões de euros, um bocado assim do género, que aquilo era 52% da linha de capitalização do Banco de Fomento e que teria sido concedido à empresa de Mário Ferreira. E levantava uma série de dúvidas. O dinheiro é para quê? É para o turismo, é para a TV e não sei das quantas. Bom, eu não quis falar sobre isto, não tinha lido a notícia. E não gosto de falar sem ler notícias. Há uma história hoje sobre o novo banco, no Jornal de Negócios, no Diário de Notícias, mas também no Público, sobre o novo banco. Estão aqui a história, isto é o Diário de Notícias, está ao contrário, peço desculpa. E também está aqui no Público. Bom, eu não vou falar disto enquanto não analisar, ok? E, portanto, vou ler esta história hoje com cuidado, está também no Jornal de Negócios, e, portanto, amanhã tratarei do assunto. Mas o que é que eu queria falar hoje? Eu não gosto de falar sem ler as coisas e analisá-las. E mais, como disse aqui ontem, eu conheço o Mário Ferreira. E tenho uma boa relação com ele. E o Mário Ferreira, sempre que eu lhe questiono sobre alguma coisa, nunca deixou de me responder. Eu posso não concordar, posso ter dúvidas, pode ser, Mário, vamos ver, será assim. Mas o Mário Ferreira nunca deixou de me responder. E, portanto, eu tenho que fazer esta justiça para com o Mário Ferreira. E ontem à noite falei com o Mário Ferreira. E falei, não foi por mensagem, falei por troca de conversa com ele. Primeiro, Mário Ferreira diz várias coisas. Olha, Camilo, o preço deste dinheiro é elevado. Não pensem que isto é de borla. O spread vai de 2,5 até 9,5. Em cima da Euribor. Mais, a minha empresa, que beneficiou do empréstimo, teve de
dar garantias reais, portanto hipotecas, sobre 30% do valor do empréstimo. Bom, mas este dinheiro serve para quê? Como a empresa teve prejuízo durante os anos da pandemia, isto vai ajudar um bocadinho na situação, porque, obviamente, os 57 milhões de euros de prejuízo pesam. Mário Ferreira diz-me também que está a pensar em começar a pagar isto a partir do terceiro ano. Porquê? Porque o spread, como eu dizia, vai desde 2,5% até 9%, que é realmente muito dinheiro, convém dizer. O spread em cima da Euribor. Bem, e o que é que o Mário Ferreira me disse mais? Que garantiu, porque eu fiz esta pergunta, Mário, isto depois não vai ser para capitalizar a TVI ou as empresas de comunicação social do seu grupo? E Mário Ferreira disse-me taxativamente, não. O dinheiro vai ser utilizado apenas na atividade turística, ou seja, nos barcos. Bom, e diz mais, não se preocupem vocês porque o meu grupo de comunicação social está todo muito bem capitalizado. Bem, isto são as respostas de Mário Ferreira. Há uma coisa que é importante dizer aqui. Aquele valor que foi entregue às empresas de Mário Ferreira não é 40% ou não sei das quantas da linha total de capitalização. A linha são 400 milhões de euros. Ok? Apenas 12 empresas conseguiram lá aceder, isto tem que se dizer também. Portanto, é assim. Se isto vai ser assim, vai haver algum problema de percurso neste trajeto? Não vai haver outra utilização? Eu não sei. Repare, este dinheiro foi entregue à empresa com estas condicionantes. Ontem, pela pressão que já foi feita, o responsável da aplicação do PRR disse que vai acompanhar cuidadosamente a forma como esta empresa e outras vão aplicar esse dinheiro. Eu acho muito bem, porque é uma questão de escrutínio. E é isso que é preciso dizer aqui. Bem, eu não estou no lugar do Mário Ferreira, nem posso dizer o que é que vou fazer ao dinheiro. Estou a reproduzir-lhe aqui quais foram as respostas dele. Até agora, que não temos execução e não posso estar a fazer nenhuma análise sobre isso, não posso dizer mais nada do que isto. Mas há uma coisa que você, como você sabe, que é certinha. E já agora eu não devo nada ao Mário Ferreira, que nem sequer trabalho para a TVI, nem sequer trabalho para o grupo dele, não é? Eu trabalho para a Cofina, para o Jornal de Negócios e para a CMTV e trabalho para mim com o canal A Cor do Dinheiro. E, portanto, o que lhe posso dizer aqui é o seguinte. Se eu, daqui para a frente, notar que alguma das dúvidas que foram colocadas pela imprensa ontem sobre esta questão do empréstimo às empresas de Mário Ferreira merecer análise, cá estarei para falar. Isso pode ter a certeza, gostando ou não de Mário Ferreira, porque nós aqui temos uma função de análise de independência. Apenas isto. Chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 6.800 pessoas que estão em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver o programa aquilo que peço sempre. Que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve mesmo em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8 da manhã. Tenha um grande dia.